Oi, feriado nacional, Dia do Trabalhador, dia nosso. Quem me segue um pouquinho nas redes sociais sabe que direto eu compartilho memes que falam da realidade do trabalhador, da tristeza de uma segunda-feira, da exaustão que é chegar ao final de semana com várias demandas. Não que eu não goste de trabalhar, eu gosto do meu trabalho, gente. Só que quem é professora, eu sou professora estadual aqui no estado do Paraná. Quem é professor sabe que o trabalho do professor não se restringe somente ao horário aula. A gente tem que preparar a aula, tem que depois levar atividades para corrigir. Muitas vezes é uma demanda que a gente acaba saindo dessa jornada, igual a tantos outros tipos de trabalho de outros trabalhadores. A palavra trabalho vem de origem latina e vem da palavra tripalho, que era um instrumento de tortura, já para a gente ter uma ideia. Quem não queria ter nascido herdeira e não guerreira. Mas hoje, nesse Dia do Trabalhador, eu vou contar a história desse dia para vocês e também vamos falar de realidades possíveis, infelizmente, aqui não no Brasil, mas da jornada reduzida do trabalho. Vem comigo! Alguns países no mundo já contam com a jornada reduzida de trabalho. Nós sabemos que desde a Revolução Industrial, no século XVIII, na Inglaterra, até os dias de hoje, quando nós estamos na quarta Revolução Industrial, que é da robótica, da inteligência artificial, cada vez mais a tecnologia vem automatizando alguns trabalhos, às vezes extinguindo outros. Mesmo assim, uma promessa do capitalismo que era, quando acontecesse isso, sobraria mais tempo para o trabalhador e isso não foi uma realidade. Então, a gente sabe que essa realidade vai tomar postos de trabalho e muitas pessoas no futuro não terão trabalho. Alguns países já estão reduzindo a jornada de trabalho para que essa redução, não, gente, não redução de salário, só redução da jornada, por favor, porque a nossa elite aqui no país, né, escuta e performa tudo distorcido. Então, nesses países, com a intenção de ter mais postos de trabalho para mais pessoas, se reduziu essa jornada. Já é uma realidade em vários países. Por exemplo, a Holanda tem uma jornada que é o país que, né, tem mais acatou essa possibilidade, tem uma jornada de trabalho de 29 horas,2 horas por semana. A Dinamarca, 32 horas semanais. A Alemanha, 34. Suíça, 34. Irlanda, 34. Áustria, 35. Suécia, 35. França, 36 horas semanais. Então, isso já é uma realidade. No Brasil, a gente sabe que é de 40 a 44 horas semanais, 8 horas diárias. Enquanto isso, no Brasil, a gente assiste um caminho contrário dessa realidade de reorganização no mundo do trabalho para outros países. Nós sabemos que em 2017, no governo de Michel Temer, tivemos a reforma trabalhista que alterou as leis da CLT, que foram a consolidação das leis trabalhistas que foram assinadas durante o governo de Getúlio Vargas. Então, essa lei reforma, ela alterou compensação de horas, formas de contratação, assim, a terceirização foi uma coisa, assim, praticamente que está sendo muito adotada. E essa reforma foi vendida para a população, pela classe do empresariado, como uma possibilidade de que eles estavam soterrados por impostos trabalhistas, por encargos trabalhistas, e com a possibilidade da flexibilização dessas leis, eles então ficariam mais aliviados para criarem mais postos de trabalho. Mas aconteceu isso? Não. O que a gente assistiu foi o aumento do desemprego, da precarização do trabalho, do crescimento da situação de trabalho análogo à escravização e também dos postos de terceirização, uberização e, infelizmente, a ideologia vendida do empreendedorismo, de que você é dono do seu próprio negócio para a classe trabalhadora, que não é dona do próprio negócio, que só tem a força de trabalho para negociar com esse empresariado. Então, nós estamos vivendo uma situação na contramão da reorganização do mundo do trabalho. Sem contar
que a nossa história do trabalho, infelizmente, é assim, tem muita herança da escravização. Ainda, gente, nas nossas elites, persegue aquela mentalidade de que o brasileiro não gosta de trabalhar, o trabalhador brasileiro faz corpo mole. Então, essa herança da escravização, de que eu posso usufruir mais do trabalho sem precisar ter os encargos trabalhistas, sem precisar pagar os direitos, está presente sim na classe, no empresariado, nas elites brasileiras. Tanto é, gente, que o nosso deputado príncipe aqui, o Felipe de Orleans e Bragança, que é herdeiro direto da princesa Isabel e de Dom Pedro, ele conseguiu a assinatura de 66 deputados, a maioria do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, para aprovar uma emenda na Constituição para acabar com o Ministério do Trabalho, ou seja, o ministério que tem, por uma das funções, fiscalizar a opressão dos empregadores sobre os trabalhadores. Olha a situação que a gente chega. Essa reforma do trabalho, reforma trabalhista, que flexibilizou as leis trabalhistas, junto com uma reforma previdenciária que recaiu na maioria da classe trabalhadora e não mexeu nas aposentadorias dos legislativos, dos judiciários aí, somou a essa situação opressora que nós estamos vivendo no Brasil hoje, ainda, no mundo do trabalho. Mas agora eu vou contar para vocês um pouquinho da origem, né, da classe trabalhadora, da luta do trabalho que veio com a Revolução Industrial. Todo mundo sabe, ou quem não sabe, a Revolução Industrial foi uma alteração no modo de produzir as coisas. Antes era tudo feito manualmente. A partir dela, que começou na Inglaterra, passou a ser feita por máquinas, e desde esse período a automatização das coisas não pararam, né? E a classe operária, que também surgiu nessa época, que não tinha indústria, que eram os trabalhadores das fábricas, eles começaram a reclamar pelos seus direitos. Porque, lógico, gente, quando surgiu o empresariado, os donos das fábricas, eles não estavam preocupados com a situação dos trabalhadores. Então, na época, jornadas de 14, 16 horas, acidentes de trabalho que não recebiam indenização, embora hoje a gente sabe que a justiça ainda é morosa e acontece, né, no nosso país, isso tudo foi mudado por muita luta, por muita greve dos trabalhadores, né, pela diminuição da jornada de trabalho para 8 horas, para toda a movimentação do operariado no mundo. No Brasil, esse processo de revolução industrial foi um pouco mais tardio. Começou no finalzinho do Segundo Império, nos primeiros anos da República, se intensificou com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas promoveu uma industrialização nacional, né, que tinha esse caráter nacionalista no país. E embora muitos estudiosos falam que as nossas leis trabalhistas foram tidas durante o governo Vargas, não foi ele que concedeu como uma benesse do Estado. Né? Já estava acontecendo no país diversas greves, diversas movimentações da classe operária, e daí nós tivemos, em 1934, a jornada de 8 horas, um descanso semanal, só que todas essas leis do trabalho foram reunidas no ano de 1943, na consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, que está flexibilizada hoje. E como que surgiu esse Dia do Trabalhador? O Dia do Trabalhador, gente, surgiu a partir do ano de 1889, numa reunião, na segunda reunião internacional do Congresso dos comunistas no mundo, em Paris. E foi a partir dessa data que se escolheu o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Escolher essa data em homenagem aos operários, ao movimento operário, uma greve que teve em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, onde esses trabalhadores já reivindicavam a jornada de 8 horas. 1886, 2023, e nós continuamos com a jornada de 8 horas, né? Enfim, no Brasil, se decretou feriado do dia 1º em 1924, durante o governo do Arthur Bernardes. Só que foi no período de Getúlio Vargas que ele promoveu
uma festa do trabalhador, que ele anunciava os aumentos do salário mínimo nessa data, e hoje nós temos essa grande festa e o nosso dia. Permanecem as perguntas. Esse dia serve para a gente indagar, né? É um momento de reflexão para a classe trabalhadora, né? Diante do enfraquecimento dos sindicatos, dessa precarização do trabalho que nós estamos assistindo depois da reforma trabalhista, da reforma previdenciária no nosso país, né? Como que anda o mundo do trabalho, né? Enquanto está acontecendo essa movimentação linda de jornada reduzida no mundo, que lugar que o trabalho ocupa na nossa vida? Ele deve ser o norteante da nossa vida? Você se define pelo seu trabalho? Seu trabalho te proporciona algum prazer? Seu trabalho te garante os níveis básicos, as coisas básicas para você sobreviver, como moradia, comida e lazer? Infelizmente, há muitos desafios e há muito o que se fazer. E o senso de coletividade diante dessa ideologia neoliberal de que o trabalhador e o sucesso depende de você unicamente, não do sistema opressor que está tomando a mente das pessoas, né? E tem todo um projeto educacional aí para já incutir na classe trabalhadora e desmobilizar ela dessa capacidade de fazer luta. Serve para a gente refletir nesse dia, né? O dia nosso. Eu espero vocês em outros vídeos com outras reflexões. Um beijão!